que eu estou mostrando essa foto? Porque esse é o meu maior patrimônio. Este é o combustível que move a minha vida. Essas duas pessoinhas aí, eu diria que são os meus 2 pulmões. Sem elas, para mim não tem vida. Então eu faço questão de honrar a minha família, a minha esposa, a minha filha, que são pessoas fantásticas, que me suportam, me amam e não desistem de mim. Assim como eu não desisto delas. Amo-as muito. Então, sempre que vou pregar, eu sempre faço questão de honrar a minha família. Tá bom? Que é Malaquias capítulo 4. Ele está um pouquinho antes de Apocalipse. Você vai em Apocalipse, volta algumas folhas, você vai chegar rapidamente em Malaquias. Ou então, um pouquinho depois de Gênesis. Vai em Gênesis, vira algumas folhas, logo você chegará em Malaquias. Tá certo? O último capítulo, o último versículo, é o que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele nesta manhã. Espero muito em Deus não atrapalhar aquilo que Deus já começou a fazer nesta manhã. Na versão que tenho aqui, está escrito assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler todos juntos esse texto? 1, 2, 3. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu senti vocês um tanto quanto, assim, vacilantes, né? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente precisa ter convicção. Vamos ler com mais ênfase, vamos soltar a voz, vamos lá? E ele converterá o coração, isso, gente, é muito comum, ou tem sido comum, já foi um pouco mais forte, mas hoje um pouco menos, a gente ouvir falar sobre quebra de maldições, sobre pactos, convênios, tratos, acordos, coisas essas que podem ter sido feitas por avós, bisavós, pais, tios, né? Alguém de dentro da nossa casa que de uma maneira ou de outra acabou gerando esta legalidade para que estas coisas vindo do passado transpassasse gerações e muitas vezes atingisse famílias ou muitas vezes até nós mesmos. São legalidades essas que vêm carregadas de códigos malignos, de informações malignas, de espíritos malignos que estão na nossa mente e muitas vezes enraizadas no nosso subconsciente e que são, na maioria das vezes, aquelas que estimulam respostas erradas que nós damos à vida. E coisas estas que nós precisamos discernir, perceber e trabalhar para nos vermos livres dessas coisas. Me preocupa um pouco, não o fato das maldições que tem a ver com os nossos antepassados, feitas por avós, bisavós, seja lá quem for. Me preocupa um pouco as maldições de hoje, aquelas que têm a ver com você, com a cultura que você está criando dentro da sua casa, aquela que está relacionada com os seus filhos, com a sua esposa. Não são as maldições do passado, não são as heranças familiares, são aquelas atitudes e aquelas legalidades que você tem criado e tem permitido que ela cresça e se espalhe dentro da sua casa. Isso me preocupa um pouco. São maldições de hoje, são aquelas que têm a ver com você, têm a ver comigo, com a nossa atitude, tem a ver com a sua, com a minha, com a nossa total responsabilidade. Percebermos estas coisas,
É absolutamente a nossa responsabilidade discernirmos estas coisas e criarmos um plano de ação para impedir que elas cresçam, se enraizem e se espalhem dentro da nossa casa. Nesse caso e nesse sentido, o que eu quero partilhar com a igreja nesta manhã é que Davi e um de seus filhos constituem o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que a seu tempo e na hora apropriada não perceberam algo de terrível que estava acontecendo entre eles. Raízes de amargura, de ódio, de rancor, de destruição, que haveria com certeza de abalar a relação deles e a vida deles para sempre. Quem conhece a história de Davi na sua relação com seus familiares vai entender muito bem do que estou falando. Eles nunca mais foram mesmos depois destas coisas. E esse texto que nós lemos agora, ele é absolutamente imprescindível para que nós quebrarmos essas maldições. É fundamental algo que só nós podemos fazer, não só repreendendo, não só fazendo as orações, não só discernindo essas coisas. A palavra de Deus diz que é importante que quanto ao cancelar estas coisas hoje, é importante que o coração do pai se converta ao coração do filho, que o coração do filho se converta ao coração do pai, que o coração da mãe se converta ao coração da filha, que o coração da filha se converta ao coração da mãe. Se não houver essa quebra, se não houver esse encontro, certamente vai ter problema. Eu diria até um pouco mais: se a cruz não for erguida aí na sala da sua casa, se ela não for erguida no quarto dos seus filhos, se ela não for erguida na cozinha da sua casa, se ela não for erguida aí dentro dos vínculos mais íntimos que você tem, se ela não for erguida nas gavetas enclausuradas ali, apertadas das amarguras, do ódio e do rancor dentro do seu coração, se elas não forem erguidas aí dentro da sua casa, certamente você será ferido com a maldição do ódio, que mina e que arruína a existência do ser humano. Ainda pela manhã conversávamos ali com os diáconos e falávamos muito de pessoas que têm algumas doenças que são originárias da amargura, da mágoa, do rancor, da falta de perdão, porque quer queira quer não, essas coisas geram em nós estas coisas. Eu quero convidar você hoje a olhar comigo, pode abrir tua Bíblia em 2 Samuel capítulo 13, a olhar para a vida de Davi e Absalão a partir desse capítulo, porque esse camarada, esse homem Davi, ele era por natureza um homem de definição, ele era um homem de ação, ele era como alguns de nós aqui, um camarada que decidia muitas coisas, como nós aqui, muitos de nós aqui, alguém que negociava, alguém que não levava 2 dias para tomar uma decisão, alguém que está muito ocupado. Ele era um cara ocupado demais, gente que administra muitas coisas ao mesmo tempo. Muitos de nós aqui passamos por essa via estreita de estarmos ocupados demais. Quantos compromissos ou quantas coisas deixamos de fazer porque nós não temos tempo? Quantas vezes deixamos de dar atenção aos nossos filhos porque nós não temos tempo? Davi era assim, um homem que tinha um reinado para administrar, tantas demandas, tantas solicitações, tantas decisões a serem tomadas, tantos problemas a serem resolvidos numa nação, e a gente pode ver que Davi era um cara estressado. Quando você lê alguns salmos que ele escreveu, você descobre, você percebe o quanto ele era estressado, porque ele tinha muitas coisas para resolver, ele tinha muitas situações que dependiam absolutamente dele para decidir essas coisas. Quantos homens de negócios estão aqui dentro desse auditório nesta manhã e passam por essa via de terem tantas situações para decidirem todos os dias? É o contábil que cobra de você, são os sindicatos que cobram de você, a crise vem, é você que tem que dar a resposta, não é?
Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro dando respostas. Você fica tão ocupado que muitas vezes comete alguns equívocos de transferir aquilo que é intransferível. Mas existe um outro lado na vida de Davi que eu queria também chamar a atenção, que é interessante, que você percebe que ele era um camarada bem intencionado. E é fácil perceber isso quando você vê os nomes que ele dá aos seus filhos. Quando você olha o que ele assim intitula, você fala, pô, esse cara é um camarada bem intitulado. Então, Samuel, que é uma enciclopédia, conhece muito bem isso. Um dos nomes que ele dá a um dos filhos dele, sabe qual é? Adonias. Quem sabe me dizer aqui o que significa Adonias? Alguém sabe? Você quer ajudá-lo, Samuel? Aquele que pertence ao Senhor. Ele tem um filho e diz, esse é de Deus, esse pertence ao Senhor. Puxa vida, você vê que o camarada tinha boas intenções. Ele tem um filho e coloca o nome de esse pertence a Deus. Isso é inspirador. Depois ele tem um outro filho e coloca nele o nome de Salomão, ou Gidedias, que significa amado do Senhor. Olha, ele está preocupado em dar nome aos filhos de maneira que expresse a sua relação com Deus. Depois ele tem um outro filho e dá o nome de Absalão, ou Absalom, Shalom, o pai da paz. Ele tem um filho e coloca o nome dele de o pai da paz. Você percebe essas boas intenções no coração de Davi? Quando essa criança nasce, ele coloca o nome de Absalom, Shalom, o pai da paz. Imagine as expectativas que ele não tinha com essa criança. Imagina quantos sonhos ele não tinha com esse bebê. Quem sabe ele esperasse que essa criança viesse a ser o seu sucessor em Israel, o apaziguador do país. Quem sabe ele viesse a ser o agregador de Israel. Absalom, o pai da paz. Quanta expectativa no coração dele para com esse filho. Ninguém coloca o nome no filho de Absalom esperando que um dia ele vá ser transpassado por uma espada e ser morto. Ninguém coloca o nome num filho de Absalom esperando que um dia ele vai fazer um levante contra o próprio pai, incitando o depor do pai do seu próprio trono. Ninguém coloca um nome num filho de Absalom esperando que um dia ele vai se levantar contra você e vai tentar te matar. Ninguém coloca o nome num filho de Absalom esperando um dia uma tragédia. Quem são os seus filhos? Quais são os nomes dos teus filhos? Davi gerou filhos e sonhou para os seus filhos os melhores sonhos. Ele teve as melhores das expectativas com os seus filhos. Agora, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer para vocês nessa manhã. Conquanto Davi fosse capaz de sonhar os bons sonhos para com os seus filhos, ele não foi capaz de transformar isso num plano que pudesse abençoar a vida dos seus filhos. E essa fragilidade fica evidenciada nesta relação com os seus filhos. Ele não foi capaz de investir vida na vida dos seus filhos. Por quê? Talvez porque fosse ocupado demais. Por quê? Tantas requisições, tantas necessidades, tantas guerras, tantas coisas para poder resolver. Ele tinha tempo para tudo, menos para os filhos. Ninguém consegue ser um bom pai para mais de 50, nem para mais de 30, ou mais de 20, que foi o caso dele que teve com as suas mulheres concubinas. Não dá. Talvez porque ele estivesse ausente demais, talvez porque os filhos só o encontrassem naquelas reuniões protocolares.
Mas isso nunca foi transformado essa relação entre pai e filho nunca foi transformada em cochicho, em segredo, em brincadeira de campo, em estar junto, presença despretensiosa, estar por estar. A relação era sempre uma relação protocolar. Por quê? Porque ele tinha um reinado para cuidar. Por quê? Porque ele tinha um império que ele tinha que cuidar. Não adianta nós termos os sonhos que temos para com os nossos filhos, e nem apenas fazer as orações que nós fazemos. Não adianta nós pensarmos em deixar dinheiro para os nossos filhos. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês nessa manhã. A Bíblia deixa registrado que Absalão era rico. Absalão tinha casas, Absalão tinha castelos, Absalão era bonito. A Bíblia fala que ele era um homem lindo, toda a nação admirava. Absalão era um homem que chamava atenção por causa da sua beleza, mas Absalão buscava um pai. Não era um rei que ele queria, era um pai. Não era um homem que resolvia os problemas de uma nação, era um pai. Não era um general exímio de guerra que ele buscava, era um pai. Não era um homem que era capaz de dar atenção a tantas demandas, mas era um pai que fosse capaz de ouvir a angústia de um filho. E eu digo isso porque eu sei que isso é palavra de Deus para nós esta manhã. Precisamos estar atentos nas nossas relações com os nossos filhos. Precisamos estar atentos naquilo que é prioridade nas nossas relações com os nossos familiares. Eu já disse aqui e repito, dia 30 de abril completo 23 anos de namoro. 23 anos maravilhosos ao lado de uma pessoa maravilhosa, que todos os dias, quando não estou viajando, faço o cafezinho, vou à padaria, compro o pãozinho, pego a manteiguinha, coloco lá do lado, pego a xícara, coloco lá. Quando ela acorda, se eu não estou, se eu já saí para o trabalho, o café está pronto. Todos os dias eu chego para minha filha e pergunto: eu já te disse que te amo? Pai, você já falou tantas vezes. Mas eu vou falar mais uma: eu te amo. Eu mergulho no mundo dela. Quantas vezes a mãe chega em casa e eu estou com batom, estou com peruca. Eu preciso entrar no mundo dela. Eu preciso participar da vida dela. Ela precisa perceber que ela tem um pai, que quando ela passa por dificuldades, ela tem um pai. Quando ela passa por afrontas, por violências, ela sabe que ela tem um pai. Quando ela tem que entender algumas coisas, ela sabe que ela pode contar com o pai. Quando uma amiguinha na escola tentou beijá-la na boca, ela procurou o pai. Como é que você se relaciona com seus filhos? A história de Davi e Absalão são claramente percebidas nessa relação explicitada na Bíblia. E eu quero dizer isso porque a tragédia dessa família começa a se delinear, começa a se desenhar no dia em que Absalão coloca os olhos em Tamar, a sua irmã. No dia que ele olha para a irmã e não vê nela uma irmã, mas vê nela uma mulher, porque a Bíblia fala que Tamar era bonita, era uma mulher formosa, era linda, estava na casa do pai, mas ele a cobiçou, ele a desejou, ele a queria como mulher. E a Bíblia fala que ele desejou tanto a irmã, que ele começou a emagrecer, e concebeu um plano para poder possuir a irmã. Finge-se doente, está lá no leito, o pai chega para visitá-lo, ele fala: pai, permite que minha irmã Tamar venha me visitar e faça um bolo para mim, e eu possa ver e eu possa comer das mãos dela, quem sabe assim eu melhore. O pai entende a dor do filho, chama a filha, permite que a filha venha, a moça vem, prepara o bolo, assa o bolo, quando vai servir ele pula do leito, pega a irmã
estupra a irmã, violenta a irmã. E a Bíblia diz que depois que ele cometeu isso, ele sentiu náuseas por ela. A Bíblia fala que depois que ele a possuiu, a repulsa que ele teve por ela foi maior do que o desejo que ele tinha por ela. A moça sai dali humilhada. O pai não faz nada. O pai não fala nada. Sabe quem faz? Absalão. Absalão vai lá: vem cá, minha irmãzinha, vem aqui para minha casa. Você vai ficar aqui na minha casa. Eu vou cuidar de você, Tamar. Vem cá, eu vou te proteger. Tamar vai morar na casa do irmão. Sabe quanto tempo passa isso? 2 anos se passam. Absalão esperando que o pai chame Aminon para poder confrontá-lo. Absalão espera que o pai chame a moça para poder dar um beijo, dar um abraço, para poder pelo menos tirar aquela humilhação que a moça teve publicamente. Mas o pai não faz nada, o pai não fala nada, o pai não confronta o moço, o pai não chama a moça, ele não trata do problema, ele esquece o problema. 2 anos de silêncio, o diabo enche o coração de Absalão de ódio, e ele fala: eu vou matar Aminon. E ele arma uma situação e chega para o pai: pai, estou indo fazer uma caçada, e eu queria que o senhor permitisse que meu irmãozinho Aminon fosse comigo. A Bíblia fala, a Bíblia registra que Davi sabia que tinha algo de muito maligno naquelas palavras. Ele fala: mas meu filho, mas por que só o teu irmão Aminon? Por que você não leva todos os seus irmãos com você? E ele: então tá bom, pai, que venham todos os meus irmãos. Aí eles vão, chegam lá no campo, dão uns goró pro irmão, matam o irmão. Todo mundo sabia disso. O rei se enfurece. Absalão foge e vai morar na casa do avô. Davi não vai atrás do moço, Davi não corre atrás do moço, não busca tratar do problema, não busca enfrentar o problema. Sabe quanto tempo passa? Mais 2 anos ele fica lá, exilado na casa do avô, e o pai não faz nada, o pai não fala nada. Depois de 2 anos, Absalão manda um recado pelo alto funcionário da corte, Joabe. Fala assim: fala para o papai que assim não dá para viver nessa situação. Aí Joabe tem que tramar a volta do filho para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém e vai morar 2 quilômetros da casa do pai. 2 anos se passam. Davi não chama o moço, não vai à casa do moço, não trata o problema, não enfrenta o problema. O moço se enfurece, chama Joabe e fala: olha, diga a papai que me veja ou que me mate, mas não dá para ficar assim. Aí Davi traga o moço, está lá sentado no seu trono. A gente consegue ver isso nos versículos seguintes, que o povo está numa expectativa de que quando Absalão passasse pelas portas, que Davi pulasse do seu trono e catasse pelos colarinhos e o balançasse e dissesse: o que você fez? O que é isso? Você é minha carne? Você é meu filho? O que está acontecendo com você? Por que você fez isso? Onde você estava com a cabeça? Nada disso acontece. A porta se abre, Absalão aparece, o rei manda que ele se aproxime, ele se aproxima do filho, dá um beijo e o despede. Um incesto, uma morte, crise, e o rei acha que vai resolver isso tudo com um beijinho irresponsável. O garoto sai dali ainda mais revoltado ainda. Absalão sai daquele lugar e inicia uma revolta contra o próprio pai e diz: não há critérios nessa terra, não há juiz nessa terra, o que prevalece é só a emocionalidade de um rei.
Ele vai para Hebrom, monta um exército, é declarado rei em Hebrom, inicia então a batalha contra o pai, e ele se lança contra o pai. Davi fica sabendo disso, pega os seus filhos, foge para o deserto, deixa alguns homens infiltrados na corte que dão conselhos errados para o seu filho, e os seus exércitos são arrebentados nas campinas e nos vales do Jordão. Mas antes de partir, Davi diz aos seus generais: fazei tudo, mas poupai a vida do pequeno Absalão. Fazei tudo, mas não tocai no pequeno Absalão. Joabe já estava até aqui, cheio com o comportamento do filho do rei. Durante a fuga, Absalão correndo no seu cavalo, seus cabelos compridos ficam presos nos arbustos. A Bíblia fala que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Joabe fica sabendo onde ele está, vai lá e o executa. O rei fica sabendo que o filho dele foi traspassado e morto. Ele rasga suas vestes, se lança no chão e fica gruindo: Absalão, 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 meu filho Absalão. Esse Davi descrito aqui não é alguém a quem eu queira imitar. Ele era um homem segundo o coração de Deus? Sim, porque era capaz de dar respostas e quebrantamentos a Deus nos momentos apropriados. Embora fosse assim, ele não era capaz de transformar essa intimidade com Deus em um plano, um projeto de vida saudável que pudesse abençoar a sua casa. O que podemos aprender nesta manhã com esta história trágica de um pai e de um filho? Eu diria que a primeira coisa que nós deveríamos aprender nesta manhã é que Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Sem que a gente perceba, a gente acaba transferindo responsabilidades intransferíveis. E eu quero perguntar a vocês nesta manhã: para quem você está transferindo a responsabilidade da alma dos seus filhos? Para o avô? Para a avó? Para o irmão mais velho? Para a empregada? Para o líder de jovens? Para o pastor da igreja? Para quem é que você está transferindo a responsabilidade da alma dos seus filhos? Eu digo que a responsabilidade da alma da minha filha é minha, é minha, é minha, é minha e é minha, e não é de mais ninguém. Quem vai dar conta da alma dela sou eu. A responsabilidade pela alma do seu filho é sua, sua e sua, e de mais ninguém. Davi, o primeiro erro que ele comete é transferir a responsabilidade para os filhos. Ele transfere a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os irmãos. Todo mundo sabia em Israel que Absalão iria matar Aminon, mas ele fala: mas quem sabe se todos os garotos forem juntos, não vai acontecer nada. Ele transfere a responsabilidade para os filhos, ele usa os filhos como escudo. Quantos relacionamentos nós conhecemos, somos pastores e aconselhamos, e vemos os pais usando os filhos como escudos, como moeda de troca, de chantagem e de barganha nas relações. Papai, deixa eu levar Aminon comigo. E ele transfere a responsabilidade para os irmãos. Não dá. Depois, ele transfere a responsabilidade do problema do garoto para o sogro. Vai lá, o garoto cai lá na mão do avô. Ele pensou: de repente com o avô, né? Avô é pai duas vezes, né? Vai cuidar do coração do filho, do netinho, né? Vai mudar isso. Mas o sogro não gostava muito de Davi, porque Davi entrou na vida da sua filha de maneira violenta e acabou com todo um plano que ele tinha com a filha. O avô enche o coração do neto ainda de mais ódio, de mais amargura contra o pai. Caiu na mão do avô errado, que encheu de ódio o coração do neto.
E sabe o que ele dá de conselho? Coisas terríveis. Depois, Davi transfere a responsabilidade para um assessor. É Joabe quem tem que ir lá e conversar com o moço no exílio para trazê-lo de volta. Ele não encara o problema, ele não trata o problema, ele não bate de frente com o problema. Ele está transferindo as responsabilidades para terceiros. Minha pergunta para você nesta noite é, em nome de Jesus, para quem é que você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para o avô? Para o assessor? Essa responsabilidade é tua. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho? Que adianta você ser dono de um império e ter dentro de casa um filho desgraçado, uma filha desgraçada? Que adianta você ser um pastor renomado, conhecido, mas você tem uma família destruída? Eu não quero isso para mim. Precisamos aprender com essa lição nesta manhã, a lidar com os nossos filhos através da verdade. A segunda lição que aprendemos com Davi é que ele era capaz de vencer gigantes, mas não era capaz de confrontar os filhos olhos nos olhos e dizer: filho, o que é isso? Tem pai que tem medo de confrontar os filhos. Tem filhos que dominam os pais, quebrando a lógica do relacionamento. Davi não conseguia trazer confrontações, e eu posso dizer que eu conheço muitos pais assim, nesses quase 30 anos de vida com Jesus, já vi muitas situações assim. Davi vencia gigantes, vencia guerras, mas era incapaz de confrontar os filhos olhos nos olhos. Sabe por quê? Talvez por culpa. Aquele caso que ele teve lá com Betseba trouxe um prejuízo tão grande para a sua alma. Ele pede perdão a Deus, Deus o perdoa, mas pode ser que ele não tenha se perdoado, e aquilo está latejando na alma dele, e ele não consegue se ver livre daquilo para poder confrontar os filhos. Presta atenção, isso aqui eu faço questão de ler. Há pessoas que me ouvem nesta manhã, que como você, que já se converteu há 1 ano, há 2, há 3, 4, 5, 10, 15, quem sabe até mais. Algumas pessoas aqui dentro podem estar trazendo consigo essas cargas pesadas de culpas do passado. Alguns de vocês talvez até já adulteraram, já deram um péssimo exemplo para os filhos dentro de casa, provocando um escândalo e uma dor inacreditável. Mas você encontrou Jesus, e você se converteu, e você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu quero te dizer nessa manhã: não aceite esta mentira, não aceite esta mentira. Você tem que dizer assim: filho, o papai foi, a mamãe foi, eu fiz, eu errei, mas eu encontrei Jesus, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, e é justamente porque eu passei por esse caminho que eu não vou te deixar ir, eu não vou permitir que você vá por essa via, porque eu sei o que vai acontecer lá na frente, e eu não quero daqui a alguns anos ficar grunhindo e chorando, gritando: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Não aceite as mentiras do diabo na sua vida, como esse exemplo aqui, de alguém que estava cativo. Davi fugia de olhar nos filhos, não os confrontava. Amnon cometeu um incesto com Tamar, Absalão matou Amnon, Davi não confrontou os filhos, não redimiu a moça, não foi atrás de Absalão, e não chamou ninguém para uma conversa tete a tete, e achava que tudo poderia ser resolvido com um beijinho irresponsável. Queridos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Há um ditado popular que diz o seguinte: quando tem um problema, coloca uma pedra em cima. Não tem isso? É muito comum dizer: põe uma pedra em cima, deixa isso para lá. Eu vou abrir um parêntese que está aqui. Se eu estiver errado, serei corrigido prontamente. Jacó e Esaú
disputaram a bênção do pai. Um enganou o outro, pegou a bênção e teve que vazar. Por quê? Porque o que perdeu a bênção queria: eu vou te matar. O que Jacó fez? Fugiu. Foi para onde? Para a casa do tio, certo? Labão. Quando Jacó fugiu, quantos inimigos ele tinha? Quantos? 21 anos se passam. 21 anos se passam. Ele fala: vou voltar para minha terra. Sabe qual foi a primeira preocupação dele? E o meu irmão? E aquele problema? Tempo não resolve e não cura feridas. E aí na volta, ele divide a família e vai mandando presentes na frente para aplacar a ira do irmão. E o pastor Samuel já falou que a diferença entre ter tudo e possuir muito. Sabe quantas pessoas estavam com Esaú no encontro com Jacó? Alguém se lembra? 300 homens. Ele saiu correndo de um, agora ele tem 300 para enfrentar. Tempo não resolve problema. Não cometa isso. Não vá por essa via que você vai pagar muito caro. Agora preste atenção. O que o diabo gerou, o que o diabo engestrou, engravidou na alma desse menino? Uma bomba. A bomba O, mais forte que a bomba H. Sabe que bomba que é? A bomba do ódio, fertilizada todos os dias pelo diabo. Primeiramente, subiu no coração de Absalão ódio pelo pai, devido ao problema da irmã, que ele não foi redimida. Como é que papai não faz nada? Como é que ele não chama a moça, não redime a moça publicamente? Depois, ele não faz nada com Aminon, ele não cobra de Aminon o ato que ele fez, não confronta Aminon. E o ódio foi tão grande que depois nós vimos que ele deseja e concebe um plano para poder matar o irmão. Lá no exílio, Absalão teve uma filha, dentre outros filhos, e ele coloca o nome na filha de Tamar. Sabe o que significa Tamar? Palmeirinha, sensível, frágil. Sabe o que ele está fazendo com essa situação aqui, tendo uma filha e dando o mesmo nome que a irmã, que o pai não justificou publicamente? Ele diz assim: papai tem uma Tamar e não protege, eu tenho, eu quero ver quem vai tocar nessa aqui. Ele está dando uma ferroada no pai, está ventilando o ódio, a revolta, a amargura está fluindo. Segundo, Absalão sente ódio pelo pai em relação a ele próprio. O pai não o confronta, o pai não vai atrás dele, o pai não cata pelos colarinhos. Por que papai não me chamou? Por que papai não veio atrás de mim? Por que ele não tenta resolver essa situação comigo e vem me dar um beijinho irresponsável? Filhos não querem amor fácil. Filhos não querem que você faça de conta que pecado não é pecado. Eles não querem que você alise a cabeça deles como se nada tivesse acontecido. Filhos gostam de verdade. Filhos gostam de integridade, de sinceridade, de olhos nos olhos, de perdão sério. Gosta de ver um pai que chora, mas que não vende barato princípios de Deus na vida. O ódio cresce ainda mais. Surge agora no coração de Absalão ódio pelos pecados do pai. Sabe o que ele faz? Ele agora vai insurgir contra o pai. Ele vai depor o pai do próprio poder. Você tem uma empresa, trabalhou para conquistá-la, mas num problema de relacionamento com seu filho, você não trata dos problemas e ele vai tentar te tirar de lá. Quem passou por essa situação foi Steve Jobs. Foi deposto pelos seus próprios funcionários. Vou dar uma ferroada em papai, vou catar ele de jeito na curva. Sabe quem é que enche o coração dele de conselhos equivocados? Samuel sabe. É um certo Aitofel, pai de Batseba, que viu a filha passar o que passou. Ele falou assim: olha,
Faz o seguinte: aquilo que o teu pai fez às escondidas com a minha filha, faça nos altos dos telhados dos castelos da cidade, numa vergonha para que todo o país veja. Aquilo que ele fez às escondidas, faça com todas as mulheres e as concubinas dele no alto do telhado, numa vergonha nacional. Conselho do avô: caiu na mão do avô errado. Para quem você está transferindo o problema da alma do teu filho? Só tem uma coisa que nos salva de uma tragédia como esta: é a conversão dos nossos corações aos corações dos nossos filhos. O que vai nos salvar de uma tragédia familiar é a nossa conversão aos nossos filhos e os nossos filhos a nós. Se não houver isto, certamente seremos afligidos com maldição. Estou falando isso para vocês com a autoridade de alguém que tem um negócio muito grande, que durante vários anos foi responsável pela TI, por todo o setor de TI na Fórmula 1. Durante vários anos fui responsável por ajudar a conceber o plano dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Pastoreava uma igreja umas 3, 4 vezes maior que esta, mas nunca deixei sequer um dia de beijar a minha filha e dizer que a amo, de me interessar pela vida dela, de cuidar do meu relacionamento com a minha esposa, de amá-la todos os dias, de me dedicar a ela todos os dias. Abri mão de muitas coisas para que eu pudesse ter uma vida familiar saudável. Algumas pessoas sabem, poderia estar hoje ainda trabalhando na Fórmula 1, ganhando um caminhão de dinheiro. Ganhava por mês o que muitos brasileiros não vão ganhar por ano. Isso não tem valor diante da qualidade familiar. Não adianta nada deixar um império para minha filha, se eu não tenho o coração dela. Minha filha vocês conhecem, é uma criança como qualquer outra, mas tem um coração que eu sou suspeita para falar, temente a Deus, apaixonada por Jesus, que está entendendo o que significa amar o próximo como a si mesmo. As crianças do abrigo não são crianças do abrigo, são os irmãos dela, e isso ela não negocia com ninguém, nem comigo, nem com a mãe, e com nenhuma pessoa. Valores arraigados no coração. Pais convertidos a seus filhos não brincam com o ódio que existe entre eles, não acham que as diferenças entre eles são sem importância, pelo contrário, levam isto a sério, tratam disso enquanto é tempo. E esse problema acontece muito onde tem dinheiro, principalmente onde tem dinheiro. E não é muito ou pouco não. Há famílias que quando os pais morrem deixam uma casinha, os filhos antes dos pais serem sepultados já estão brigando para ver quem vai ficar com a casa. Davi era um homem muito melhor do que você, muito melhor do que eu, mas um dos seus filhos cometeu incesto, o outro homicídio, o outro cheio de amargura. A lição que nós temos que ter nesta manhã, queridos, é o seguinte: se isso aconteceu na casa de Davi, um homem segundo o coração de Deus, cuidado para que isso não aconteça na sua casa. Não subestime os ardis do inimigo, não abra mão de gerar Cristo no coração do seu filho, não abra mão de zelar pelo teu casamento dia e noite, não abra mão de ser sacerdote na tua casa, não abra mão de chamar o teu filho para as conversas mais difíceis que possam ter, mas seja você aquele no qual ele confia, no qual ele deita no colo, no qual ele não tem medo de tratar as coisas. Alguns aqui têm um pouco mais de experiência que eu,
mas eu converso com a minha filha sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar, todos, sem exceção, desde o mais simples ao mais complicado. Isso gera relacionamento, isso gera cumplicidade. Pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais, não tem espaço para que essa erva daninha seja plantada com amargura, com ressentimentos, com problemas, com pecados. Pais convertidos aos filhos não reagem aos filhos de maneira apenas emocional. Estou terminando. Davi um dia ficou cheio de ódio pelos seus filhos. Porém, quando o ódio passou, não fez nada. Tem pai que quando o filho erra, na hora ele vira um leão. Quer quebrar, quer bater, e grita, e não sei o que tem. Depois passa. Ele não trata do problema. Ele não pega no colo. Ele não olha no olho. Pais emocionais. Filhos não gostam de pais emocionais. Se você for um pai emocional, que trata o seu filho só na base da gritaria e da pancada, cuidado. Você está criando um Absalom dentro de casa. Davi não demonstrou senso de justiça quando viu a filha ser estuprada. Ele não mostrou nenhuma preocupação com princípios morais e divinos quando ele mandou matar o marido de uma mulher simplesmente para poder tê-la como sua companheira. Ele não teve preocupação de tratar do assunto, mesmo depois que o ódio passou, até porque pecados gravíssimos haviam sido cometidos. Não brinquem com pecado. Filhos não gostam que pais tratem pecados como se não fosse uma coisa séria. Filhos odeiam pais emocionais que são apenas capazes de tapa no pé do ouvido, de beliscão e de sanções. Vou contar um segredo para vocês aqui. Eu nunca dei um tapa na minha filha. Eu nunca dei um beliscão na minha filha. A mãe já. A mãe já deu chinelada, a mãe já fez tudo isso. Eu não. Ora, pergunte para a mãe qual é a atitude dela quando ela faz uma coisa e eu falo assim: eu não gostei. Eu só falo isso. Não gostei. Sabe o que acontece? São 3 dias de abismo para ela. Porque a minha aprovação para ela é algo tão importante, é algo tão forte, que quando eu falo não, aquilo desmonta o mundo dela. É muito mais sério e muito mais corretivo do que gritos, do que pancadas, do que sanções. Estou trabalhando o coração dela. Não posso ser um pai emocional. Por que eu digo isso? Porque eu carrego no meu corpo as marcas de pais emocionais. Minha mãe estava grávida de mim, com 8 meses apertou a barriga contra um prego, num chiqueiro de porcos. Eu tenho um buraco na cabeça, porque ela não me queria, mas eu insisti em ficar. Aí quando nasci, com 3 dias de nascido, ela me enrolou numa cobertinha, me colocou numa cama e jogou um monte de roupas do varal em cima. Meu pai chega do trabalho, 90 e tantos quilos, senta em cima de mim. De repente ele começa a perceber um negócio meio esquisito embaixo do bumbum. Ele vai olhar lá, sou eu. Passa uma semana, numa briga que ela tem com meu pai, ela me pega, me lança contra a parede. Eu bato na parede e caio atrás da cama, quebro o braço. Menos de 1 mês de vida. Tinha 4 anos de idade, porque eu entrei numa caixa d'água para tomar um banho. Ela me deu uma pedrada na cabeça que deu afundamento de crânio. Pais emocionais agem assim. Por que
que eu estou dizendo isso para vocês? Isso não me dói. Eu fui sarado, sou curado, amo a minha mãe. Com todos os exageros que ela cometeu, eu a amo, porque ela não sabia o que estava fazendo. Ela não tinha a menor noção do que ela poderia causar na minha vida. Mas quando Cristo entrou em mim, Ele me curou de todas essas feridas, para que eu não permitisse que estas coisas vindas do passado passasse por mim e atingisse a minha filha. Pais emocionais não são capazes de dar direção para os seus filhos. A minha filha, com próximo dos 3 anos, já estava alfabetizada. Dedicação. Quero mais. Pais convertidos aos filhos não fogem à responsabilidade de acompanhá-los. Quantos pais chegam do trabalho, liga a desgraça da televisão e vai assistir aquilo que é requentado, jornal. O que fala de manhã, fala de noite. O filho tem que fazer lição, ele não tem disposição para sentar com o filho para fazer lição. Estou cansado, estou estressado, meu dia foi difícil. Chega no sábado, não, vou levar o carro para lavar. Não vai não, fica aí. Volta a lavar o carro, não, vou tirar um cochilo. E eu digo para vocês, a Rose está ali, todas as vezes que elas me chamam, Laudo, vamos assistir um filme? Sentamos lá na sala, deitamos o tapete os 3, vamos assistir um filme, né? Aí eu abraço a Esther e tal, 5 minutos depois eu estou dormindo. Eu não suporto, não aguento, não dá. Mas a minha filha chega, pai, vamos jogar futebol? Vamos jogar futebol. Pai, vamos andar de skate? Vamos andar de skate. Pai, vamos andar de bicicleta? Vamos andar de bicicleta. Pai, vamos para a piscina? Vamos para a piscina. Pai, eu queria ir no seu lugar. Vamos agora. Porque o final de semana, eu tenho que ter tempo para ela. Pais convertidos aos seus filhos, acompanham os seus filhos, não transferem responsabilidade. Tem que fazer um trabalho, não tem disposição para entrar na internet com ele. Por quê? Quantas horas por dia passa na desgraça do Facebook? Na miséria desse zap. Eu digo miséria porque eu não curto essa tranqueira mesmo. O Samuel sabe muito bem disso. Tem um grupo aí, vai lá, pergunta, mas eu só falo, tá bom, ok, tá, tchau, pum. Não dá. Filhos convertidos aos pais entendem pelo menos 3 coisas para fechar. Eles entendem que não estão fadados a ser produtos dos pecados dos seus pais, e nem a cometerem os mesmos erros. Não é porque você é filho de escorpião que você vai viver a vida inteira dando ferroada. Isso não existe. Jesus veio ao mundo justamente para isso, né? Para quebrar, cortar esse ferrão de escorpião aí, para que você deixe de ser venenoso. Tem algumas pessoas assim, mas eu tenho sangue paraibano. Você pode sofrer uma transfusão. Jesus derramou o sangue dele por você. Você pode permitir que o sangue dele adentre você, e você vai ter o sangue de Cristo, e não o sangue paraibano, e ele muda a sua vida. Filhos convertidos aos pais não atribuem ao tempo a cura das feridas da alma. Como eu já disse, tempo não cura ferida. Já passei 1 minuto. Terceiro, tomem cuidado para não caírem na teia das amarguras familiares. Não brinquem com isso, queridos. Tem diferença em casa? Senta, conversa, trata disso, encara isso, não foge, pague o preço que tiver que pagar. Eu disse aqui para vocês, eu tenho marcas na minha vida que eu jamais vou esquecer, de como eu era tratado de maneira emocional, o quanto eu precisei de Cristo para me ver livre dessas coisas. E você hoje está tendo a oportunidade de entender e de saber que isso só vai te roubar e vai minar a tua relação com Deus e com os teus familiares. Não perca tempo, trate disso, vai atrás disso, resolva isso, seja livre disto. Romanos 8 diz assim, quem me livrará desse corpo e dessa morte? Quando você vai estudar isso lá, Samuel sabe muito bem, você era condenado, você matou, você vai ser condenado a carregar aquele corpo nas suas costas, enquanto ele estiver, ele vai apodrecer junto a você. Quando você tem amargura no seu coração, quando você tem ódio no seu coração, mágoa, ressentimento, isso vai te consumir. Isso vai destruir a sua alma, vai arruinar os seus relacionamentos.
E a nossa oração, como pais, como filhos, e como pastor nesta manhã, é para que nós encontremos esse caminho de reconciliação. Pais convertidos aos filhos estão reconciliados com os seus filhos. Filhos convertidos aos seus pais estão reconciliados com os seus pais. E eu queria orar nesta manhã. Vamos ficar de pé? Eu pedi para soltar uma musiquinha lá, que é antiga, viu gente? Não se assustem não, mas ela é muito linda. Se puderem, né? Quando os pais se converterem aos seus filhos, os filhos se converterem aos seus pais, maridos se converterem às suas esposas, esposas se converterem aos seus maridos, quando você deixar o ódio cair por terra, e o Espírito Santo encher o seu coração de amor, de perdão e de reconciliação, a maldição será cancelada. Feche os teus olhos. Nós já tivemos um apelo nesta manhã, por algo muito importante. Mas você ouviu esta palavra e você sabe que tem situações que você precisa resolver. Tem situações que te incomodam há muitos anos. Você vai deixar para quando isso? Não espere. Reconcilia-te hoje. Busque o conserto hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu erros gravíssimos de estar distante e de não dar atenção para os seus. Não cometa o mesmo. Não se distancie daqueles que você ama e daqueles que te amam. Pode deixar sem. Busque proximidade com eles, para que o diabo perca esta legalidade, perca estas forças de roubar o seu sono, de roubar a tua saúde, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E para terminar, pastor, vou fazer uma última pergunta. Eu queria que você olhasse para mim. Você está aqui, você ouviu, você entendeu. Você fala: pastor, eu preciso que vocês orem comigo para que eu tenha forças de voltar para casa e resolver essa situação, porque sozinho eu não consigo. Vem para frente, nós vamos orar com você, para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, para que você vá na unção e no poder do Espírito, para poder se reconciliar com os seus, para quebrar essa legalidade maligna, para que a sua história não seja uma história trágica, como foi a de Davi. A nossa história tem que ser diferente, porque nós temos a oportunidade, e nós temos o Filho de Deus em nosso favor. Aleluia. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Carregar essas coisas no coração pesa, dói, machuca. Você se sente às vezes sem força. Eu sei porque eu passei por essa via, mas eu posso dizer a vocês que Jesus cura, porque estou aqui para dizer: todas as vezes que a minha mamãe tem um problema, sabe para quem ela liga? Para mim. E ela sabe que ela foi o filho em quem ela mais bateu, de quem ela mais judiou, quem ela mais amaldiçoou, mas hoje é o que mais a ama, é o que mais a protege.